turma! Eu sou Marcos Vinícius, estudante de História do sétimo período da Universidade Rural Federal do Rio de Janeiro, e esse é o canal Território do Historiador. Já de antemão, dê like no vídeo, compartilhe o vídeo, recomende o canal para mais pessoas, para que eu possa fazer o papel do Arrascaeta. Deixar o candidato na cara do gol. O candidato fazer o papel ou do Gabigol ou do Pedro. Ele vai lá, faz o gol, comemora e vai para a universidade pública. Certo? Certo. E também segue a gente no Facebook, que lá tem conteúdo de história, conteúdo de sociologia, de filosofia, tem conteúdo de tudo lá. Certo? Certo. Sem enrolação, vamos logo ao ponto. Hoje a videoaula de hoje é sobre 7 temas que são mais cobrados no Enem sobre sociologia. O Enem está chegando e eu vou indicar 7 temas para você fazer uma revisão. Certo? Certo. O primeiro tema a ser citado no vídeo de hoje é sobre cultura. As diferentes culturas sobre as diferenças culturais e múltiplas culturas do planeta são muito cobrados no Enem. A influência midiática da indústria cultural traz consequências para as tradições que existem nas sociedades. E também é muito importante que o candidato precisa fazer uma reflexão sobre a apropriação indevida de objetos, de festas e expressões de uma certa determinada cultura. Certo? Certo. Reforçando, diferenças culturais e as múltiplas culturas do planeta são muito cobradas no Enem. Você tem que estar ciente nisso. A influência midiática da indústria cultural e as consequências para as tradições que já existiam na sociedade. E também é muito importante que você, candidato, que vai fazer o Enem, que você precisa refletir sobre a apropriação indevida de objetos, festas e expressões de uma cultura, de apropriações indevidas. Certo? Certo. E o segundo tema que o Enem costuma cobrar bastante, peraí, vou vir um pouquinho mais para cá aqui, ficar um pouco mais claro, para vocês verem melhor. Vou ver melhor aqui. Ótimo. Ótimo. O que o Enem costuma cobrar bastante. Peraí, piorou. Vai ficar aqui mesmo. Não, vocês estão me vendo. O segundo tema que o Enem costuma cobrar bastante, com frequência, é sobre cidadania. Bom, esse tema engloba várias questões. Vários tópicos são englobados. Então, por isso que o candidato, é por isso que o cidadão precisa ser ativo na sociedade, certo? Certo. Por isso que você precisa conhecer bem os seus direitos como cidadão. Temas como a importância do voto, a participação política através de uma associação de moradores, sobre a associação de moradores, é muito importante para você entender o tema. Recomendo também que você faça a conexão com a matéria de história, que aborda bastante as diferentes épocas da sociedade brasileira. Certo? Certo. E o terceiro tema é sobre movimentos sociais. É um tema muito recorrente no Enem. Os movimentos sociais mais cobrados no Enem são
movimento negro, movimento LGBT, feminista, ambientalista e assim vai. Bom, a sua opinião deve estar muito bem embasada sobre as pautas, sobre os determinados temas. Se você concorda com o posicionamento desse movimento ou não. Leia também revistas e jornais. E jornais para se informar sobre as lutas sobre os movimentos sociais. Como, por exemplo, o movimento social brasileiro, por exemplo, o MST, o Movimento de Trabalhadores Sem Terras. Outro exemplo de movimento social na atualidade é a UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, e assim sucessivamente. Certo? Certo. Indo para o nosso quarto tema, o nosso quarto tema é sobre política, Estado e governo. As questões de sociologias, as questões de sociologia, acabei errando aqui no português, as questões de sociologia são muito focadas no contexto histórico e nas mudanças que aconteceram ao longo do tempo. Certo? Certo. Como, por exemplo, na Grécia Antiga, o conceito de democracia era um, e no século XX é outro. Certo? Certo. Por isso que é muito importante o candidato ficar atento sobre temas como direitos humanos, governo, sociedade, Estado. Com o tempo, foi mudando, foi passando por adaptações temporais. Certo? Certo. Você precisa saber, muito importante, sobre governo, Estado, sociedade e direitos humanos para você entender bem esse tema. É muito importante. Você não pode dar mole nessa reta final. Eu preciso fazer o papel do Arrascaeta. E vocês têm que fazer o papel ou do Pedro ou do Gabigol. Vocês não podem perder o gol. Porque eu tô só dando passe de qualidade, só passe fino. Certo? Certo. Entender todos esses conceitos de direitos humanos, de Estado, sociedade, é fundamental para você que quer entrar numa universidade pública, para você fazer uma prova de sucesso. Certo? Certo. Bom, o nosso quinto tema é sobre revolução científica e revolução industrial. As mudanças de paradigma com uma sociedade privilegiará a religião. Para outra pessoa possa acreditar na ciência, ela... acabei aqui errando aqui. Vamos lá. Recomeçando aqui. Quinto tema: sociedade científica e industrial. É muito importante que o candidato tenha entendimento sobre isso. As mudanças de paradigma de uma sociedade privilegiará a religião, certo? Certo. Para que outra pessoa possa acreditar na ciência. E esse tema tem o seu espaço no Enem. Vamos lá. Entenda como as mudanças sociais vão afetar todos os setores da sociedade, dos trabalhadores até os governantes, passando para a forma de encarar o mundo. Ou seja, é muito importante que você, candidato,
fique atento às aulas de história e de geografia, e também para a realidade. Afinal, estamos vivendo numa revolução das comunicações e nos direitos dos trabalhadores, e no modo de produção econômico. Ou seja, é muito importante que você, candidato, tenha que prestar atenção no movimento nas revoluções sociais e científicas, porque isso está acontecendo diante dos seus olhos. Tudo está mudando, né, ao longo do tempo, certo? Certo. Bom, seguindo com a nossa videoaula, o nosso sexto tema é sobre a nossa sociedade contemporânea, certo? Certo. A formação de uma identidade, comportamento nas redes sociais, a dualidade de coletividade e versus individualidade, relações líquidas. Eu quase acabei aqui me enrolando, né? Eu quase tive o meu momento assassinando o português, mas segue o baile. Efêmeras são os temas mais cobrados dentro do tópico de sociedade contemporânea. Por isso que fique atento às aulas de geografia que abordam as mudanças sociais dentro do território e as discussões para que você possa fazer uma boa redação. Lembre-se, você pode usar conceitos sociológicos para enriquecer a sua redação. Lembrando, vale ponto você citar outras áreas do conhecimento. Tem uma videoaula explicando sobre o sistema de pontuação na redação. Então corre lá para ver. Tá muito boa, eu garanto. E indo para o nosso sétimo tema, sobre teorias sociológicas. É muito importante que você estude sobre Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber. O Weber. Tanto faz como se produzisse um nome desse sujeito. Vocês entenderam? Então vamos lá tocar essa videoaula. Bom, esses pensadores tem que ser familiar para quem vai fazer o Enem. As teorias sociológicas desses pensadores são muito cobrados na prova. É por isso que eu recomendo que vocês façam mapas mentais, recomendo que vocês façam também tabelas comparativas para você saber identificar diferenças entre ideias de Karl Marx, de Max Weber, de Emile Durkheim, não sei como se pronuncia o nome desse sujeito e tal. E vamos tocar essa jossa. Lembrando, é fundamental que o candidato tem que saber a biografia deles e o que estudaram sobre sociedade e Estado e a disciplina de sociologia, certo? Certo. Vamos fazer aqui para fixar aqui. Vamos lá. Número 1, primeiro tema, cultura. Número 2, cidadania. Número 3, movimentos sociais. Número 4, política, Estado, governo. Número 5, revolução científica e industrial. Número 6, sociedade contemporânea. E número 7, teorias sociológicas. Lembrando, você precisa estudar sobre esses temas. E também alguns desses temas pode te ajudar numa redação, certo?
certo? Bom, gente, obrigado pela audiência. Fiquem com Deus. Eu desejo no fundo do meu coração que vocês passem nessa prova, que vocês entrem no curso dos seus sonhos. Obrigado por tudo. Valeu, falou, abraços.